Bom dia, grande abraço a todos os nossos ouvintes da Guaíba. Deputado, a especulação do dia, segundo o Fábio Marçal, é o senhor ir para o Ministério do Turismo. Qual é a situação hoje da negociação entre PMDB e Dilma Rousseff para compor o futuro ministério? O senhor pode acabar mesmo no turismo? Bom, primeiro, vamos dar uma preliminar, né? Nós temos até agora, muito de gostaria por parte de todos os partidos. Eu, pessoalmente, não fui convidado para ser ministro de área nenhuma, portanto, eu conheço bastante disso, já vivi muitas vezes esse processo, não pessoalmente, eu pessoalmente vivi, inclusive, também, mas sei como é que isso acontece. Tem muita especulação, muita vontade, e a presidente ou o presidente, no momento oportuno, vai ver o que ele quer de cada partido, aí no caso, o que quer do PMDB, e depois, quais os instrumentos que serão colocados à disposição do PMDB para atingir os objetivos do presidente, no caso da presidente. Isso ainda não foi definido. Então, eu acho que tem muito de desejo, de aspiração, de sonho e de especulação. De realidade, o que tem é que o PMDB terá 6 ministérios no próximo governo, sem definidos Cátia Abreu e Moreira Franco. O resto, interrogações 1000. Quais são os ministérios? Isso já está definido? Os nomes não, mas não também? Não, também não. O PMDB vai ter grandes ministérios, porque afinal de contas tem o vice-presidente da República. Como é que se dá uma divisão de ministérios? Eu sei que o presidente Michel postulava o Ministério das Cidades, postulava o Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Aviação Civil, e que nós temos outro, Previdência, que já é nosso, continuaria. Pois bem, isto era o que o partido pensava. Não sei se é o que a presidente pensa, ela ainda não falou. E enquanto a presidente não falar, é tudo especulação. Portanto, calma, não adianta. E a presidente tem a favor dela o fato de que ela não precisa ter pressa. Ninguém vai transmitir o governo para ela, nem ela vai transmitir para ninguém. Ela pode manter o ministério dela o tempo que ela quiser e, no momento oportuno, ela vai fazendo confirmações ou substituições tópicas. Vamos lembrar que o Lula constituiu o primeiro governo dele, era março. Então, eu não vejo por que ter tanta pressa. Eu acho que ela está jogando bem na medida que espera. Tem muitas especulações no ar aí, sim, com relação a investigações, com relação... Imagina nomear um ministro e que amanhã tenha que substituir porque ele acabou aparecendo na lista B, e não significa que ele seja culpado de nada, mas aparecer o nome já é algo que traz algum incômodo para a presidente e para o próprio. Então, acho que ela joga com o tempo, penso que está bem. Nesse quadro, o senhor que foi ministro dos Transportes muito tempo, aceitaria ou teria o tamanho de que ministério? Cidades, Integração Nacional, Minas e Energia, já que transportes não está aí na pauta, o transporte deve ficar com o PR. Não. Esses seriam ministérios que poderiam lhe atrair para o governo. O senhor tem uma missão dentro do partido, né? E isso também complica. Eu queria lembrar isso. Hoje eu tenho um papel que, para o partido, ele é mais importante que alguns ministérios. Porque eu cuido de toda a formação política, eu cuido... Por exemplo, hoje eu estou indo para o Rio de Janeiro, e nós vamos ter um seminário, começa hoje de noite, termina amanhã, sobre reforma política. É uma mesa redonda sob a inspiração do ex-ministro Francisco Verfort, mas que nos sugeriu nomes da academia, área de ciência política e filosofia, aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Brasília e do Rio de Janeiro, em que nós vamos discutir a reforma política possível, que essa é uma missão que foi dada à fundação que eu presido pelo Conselho Nacional do Partido, para nós em março termos um projeto de reforma que possa ser votado e aprovado. Porque o ideal nem sempre acontece. E mais, talvez tenha que ser fatiado. Algo logo, algo em 4 anos, algo em 8 e até 12 anos.
porque tem muitas coisas que vão contrariar interesses que estão presentes hoje dentro do Congresso. Então tem que se criar uma forma dela ser aceita, porque ela não aceita, fere a verdade, os princípios éticos, o ideal político, mas que se tiver que colocar em vigor hoje, dói e o sujeito não aceita. Mas se diz, não, vai ser depois da próxima eleição. Pronto, tem um tempo de adaptação, já é possível. Esse é um exemplo. Outra coisa é a questão do financiamento. Se tu fores ver todos os escândalos que nós vimos nos últimos anos no Brasil, mesmo que seja só como biombo, mas sempre é o financiamento de campanha que vem. Uhum. Então, essa questão também tem que ser enfrentada. Nós temos que colocar, primeiro, teto. Um candidato a vereador no município de Porto Alegre não pode gastar mais do que tanto, e não interessa qual é o partido. Isso para vereador, para prefeito, se vereador é presidente da República, tem que ter teto. Teto fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Teto 1. 2. Financiamento misto, público-privado. Por que isso? Porque o sujeito não ficar devendo o mandato dele só ao financiamento privado. Se tu colocares teto e colocares essa possibilidade de participação limitada do setor privado, quer me parecer que a gente já tem no financiamento uma solução. Outro, partido político. Agora nós já temos 28 com representação dentro da Câmara dos Deputados. Fala-se que teremos mais de 40 em poucos dias. Olha, isso, eu quero saber 40 ideologias diferentes para ser aplicada no Brasil. Isso é impossível. Então nós temos que colocar indiscutivelmente uma cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira, que tem na Alemanha, por exemplo. Para ter representação dentro do Congresso Nacional, para ter acesso ao fundo partidário e para ter disponibilidade do horário gratuito eleitoral, só a partir de um determinado desempenho. Uhum. Se nós aplicássemos a cláusula de 5%, por exemplo, neste momento nós só teríamos 7 partidos com representação no Congresso, o que já seria uma coisa mais ou menos aceitável. Então, veja, tem algumas coisas que são pacíficas. E isto, um partido grande, no caso o PMDB, tem que assumir, e assumiu, a condição de elaborar uma proposta que não vai ser só dele. Veja, nós estamos aí buscando academia, vamos conversar com todos os segmentos da sociedade, todos os partidos, porque tem muito boas ideias em todos os partidos, e ver se a gente consegue, então, um projeto que seja possível. Uhum. Alguma coisa para já, outra para daqui 4, 8 ou até 12 anos. Bom, voltando à questão do governo e formação do governo, seu nome está na ordem do dia, né? Ou seja para o Ministério do Turismo, como disse o Fábio Marçal, ou seja para outro ministério dos que ainda não têm indicados pelo PMDB. O senhor se sentiria confortável em um governo com o comando do PT? Porque, afinal de contas, no governo Fernando Henrique, o senhor foi muito mais vidraça do que qualquer outra coisa. Bem, vamos lá. Eu pertenço a um partido, sou fundador do MDB. Portanto, eu tenho 48 anos de um partido. Eu sou dirigente partidário desde a década de 70. Já fui vice-presidente do partido, já passei por todos os escalões. Fui prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado, tudo pelo PMDB. Então, eu me sinto um quadro comprometido com o PMDB, certo, não mais que com o PMDB. Tanto que eu defendo candidatura própria 2018 e não farei campanha para outro candidato a presidente se não for do PMDB. Então, eu sou um quadro partidário. Se o partido entender que eu sirva mais numa determinada função do que estou servindo hoje como presidente da Fundação, eu me disponho a analisar. Mas essa é uma triagem primeira do partido, eu nem opino. Se, primeiro, não há convite. Segundo, em havendo será para o partido. E o partido aceitando, aí então eu com o partido vou analisar. Por enquanto eu me sinto muito honrado, meu nome está sendo especulado. É claro, uma posição de grande destaque nacional, do seu ponto de vista político, mas por enquanto ainda é muito na base do vamos ver, né? Uhum. Não se sentiria desconfortável dentro de um governo comandado pelo PT? Veja, o PMDB está no governo. Michel Temer, de quem eu sou fraterno amigo, irmão, assim, há 20 anos, nós estamos dividindo a responsabilidade no partido. Ele é vice-presidente da República. Em algo que for vinculado ao desempenho do meu partido, numa aliança com o PT, em que tem o PMDB como vice-presidente, se o partido está no governo,
e o partido me convidar e eu aceitar, é claro que estarei confortável, senão eu não iria. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta do ponto de vista pessoal. Eu lhe conheço, o senhor é um político experiente. Do ponto de vista pessoal, teria um sabor especial, depois de tantas críticas que o senhor sofreu por parte do PT, de participar de um governo petista? Teria um sabor assim, olha aqui, tiveram que me chamar, estou aqui para dar estabilidade, para negociar no Congresso, para acalmar a situação dentro das bancadas, e eu vou lá negociar também em nome do partido, é o meu partido que está no governo, mas também em nome do PT? Veja, enquanto tu formulava o raciocínio, eu me lembrei, tu já deve ter lido, porque eu li, né, essa trilogia do Getúlio. Sim, sim. E no terceiro volume, conta quando ele chegou ao poder na eleição em que parecia impossível ele se eleger. E depois formar o governo. Quando chegou na hora de formar o governo, tem uma frase dele que eu acho... na política, a gente nunca tem adversários que amanhã não possa tu pensar neles como aliados, e tu nunca terá aliados que amanhã tu não possa pensar neles como adversários. Então, o processo político ele é muito dinâmico. Quando se pensa que política é a ciência de promover a felicidade daqueles que vivem na comunidade, essas negociações políticas, contanto que feitas com transparência, à luz do dia, com tudo muito claro para a sociedade, não são ofensivas. Só não mudam, até as pedras mudam de lugar, né? Então, eu penso que a gente tem que refletir um pouco para a gente... Não tem nada definitivo. Quem em política disser que é definitivo, ele não está fazendo política. Já que o senhor lembrou o Lira Neto aí nessa trilogia do Getúlio Vargas, a trilogia é fechada com a crise política. Nós vivemos uma crise política hoje. Os tempos são diferentes, mas é inegável que nós estamos vivendo um momento de crise. Penso que as forças institucionais são mais ativas, quer dizer, nós temos um poder judiciário que é independente, nós temos as organizações da Polícia Federal, do Ministério Público com absoluta independência e autonomia. Nós temos o Legislativo, que é o poder sempre mais vulnerável, porque ele é mais transparente, mas também ativo. E, querendo ou não, o Executivo cumpre também com a sua missão. Pode haver questionamentos, isso é do processo, é uma discussão que é permanente. Mas eu penso que, eu vejo que hoje nós temos plenas condições de sair do problema vigente e fazer com que o país volte a andar, um país com grandes condições, grandes possibilidades. Certo. Nós temos umas condições naturais que nenhum país do mundo tem. Nós temos apenas que ter competência e serenidade para fazer com que esta potencialidade se reverta em favor dos brasileiros. Obrigado ao senhor e vamos aguardar, portanto, cenas dos próximos capítulos, se vai surgir ou não esse convite para o senhor integrar de forma definitiva aí o governo Dilma ou se o senhor fica no partido. Obrigado ao senhor, um excelente trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado, hein?